L'impero romano e i disastri è un podcast di Hopeful Italia che esplora come l'impero romano affrontò i disastri naturali tra il 29 a.C. e il 180 d.C., evidenziando il loro significato politico. La serie mostra come l'assistenza imperiale, aiuti finanziari, esenzioni fiscali e ricostruzioni contribuì a rafforzare l'autorità dell'imperatore nella gestione delle disastri. La discussione su questo episodio è stata generata da Google Notebook LM ed è stata sottoposta a revisione umana. Sabe, a resposta de líder a uma crise, especialmente a desastre natural, pode definir legado. Parece até clichê, mas é a mais pura verdade. É só a gente pensar no furacão Katrina, por exemplo. O impacto que aquilo teve na percepção da presidência do George W. Bush. A forma como o poder age quando as pessoas estão mais vulneráveis. Isso diz tudo, né? Mas essa ideia de que um desastre é um texto político decisivo não é nada nova. Tem uma anedota do historiador Suetônio sobre o imperador Calígula que é chocante. Aparentemente, ele reclamava que o reinado dele era próspero demais, pacífico demais. E ele desejava, assim, abertamente um grande desastre. Uma fome, uma peste, um incêndio. Qualquer coisa para que o tempo dele no poder fosse, sabe, memorável. É uma ideia assustadora, né? Desejar uma catástrofe para o seu próprio povo só para ser lembrado, isso já dá uma pista da mentalidade da época. E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Nossa análise mergulha em como o Império Romano, um dos governos mais duradouros e poderosos da história, realmente lidava com catástrofes naturais. A missão aqui é entender como a ajuda romana funcionava, por que era oferecida e o que isso revela sobre poder, política e a desigualdade no coração do império. Exato. E, para fazer isso, nossa fonte principal é uma dissertação acadêmica fascinante chamada As Respostas do Governo Imperial Romano a Desastres Naturais. O que ela faz de forma brilhante é ir além dos historiadores mais famosos, como Tácito, por exemplo. Ela cruza essas narrativas com evidências físicas, tipo inscrições em pedra encontradas em cidades que foram reconstruídas. E isso nos dá uma visão muito mais completa, mais prática, de como as coisas realmente funcionavam. É quase como reconstruir um manual de ação romano para desastres. Ok, então vamos começar pelo topo. Se a resposta a um desastre ela é tão crucial, qual era a mentalidade em Roma? Era só uma questão de logística, de manter a população feliz, ou tinha algo mais profundo? Tinha algo muito mais profundo. Para os romanos, um grande desastre natural não era visto como um evento aleatório da natureza. Era interpretado como um comentário divino sobre a qualidade do governo. Um terremoto, uma enchente do Tibre, um incêndio gigantesco. Tudo isso podia ser visto como um sinal de que os deuses estavam, descontentes com o imperador. Era um mau presságio. Um sinal de que a Pax de Ouro, a paz com os deuses, tinha sido quebrada. Nossa, então o terremoto não era só um problema de engenharia civil, era um problema de relações públicas com o divino. Que tipo de pressão isso colocava nos ombros do imperador? Uma pressão imensa, imensa. Uma resposta rápida, visível e generosa não era só, boa política. Era uma necessidade teológica e política. Era o jeito de um imperador mostrar para o povo e para os deuses que ele estava no controle, que ele era piedoso e que tinha o favor divino para restaurar a ordem. Por outro lado, uma resposta lenta ou inadequada era perigosíssima. Podia ser interpretada como um sinal de que o imperador era fraco ou pior, que os deuses o tinham abandonado. E no sistema político que vivia à beira de conspirações, isso era um convite aberto para a instabilidade e para usurpadores. Entendi. A resposta rápida era essencial para a sobrevivência política. Mas a fonte deixa bem claro que nem todo mundo no Império recebia o mesmo tratamento, certo? Tinha uma diferença gritante dependendo de onde a pessoa morava, certo? Exatamente. Havia um sistema de duas velocidades muito bem definido. A prioridade absoluta era a cidade de Roma. Se um desastre acontecesse lá, a resposta era, na maioria das vezes, imediata e massiva. O imperador e toda a elite senatorial estavam fisicamente ali, né? Eles tinham que ser vistos agindo.
Vamos pegar um exemplo concreto. A fonte fala muito do grande incêndio de 64 depois de Cristo. Como foi a resposta do Nero, que, aliás, já não tinha uma boa reputação na época? Pois é. Tecnicamente, a resposta do Nero foi exemplar. Ele estava fora de Roma quando o incêndio começou, mas voltou correndo. Segundo o historiador Tácito, ele abriu os próprios jardins privados e edifícios públicos para abrigar os milhares de desabrigados. Nossa! Ele organizou a construção de abrigos temporários e, o que é crucial, providenciou a distribuição de grãos a um preço controlado para evitar a fome. A ajuda foi direta, visível e liderada pessoalmente pelo imperador. Isso era um padrão, mesmo quando o imperador não estava presente. Lembro de ler na fonte sobre outro desastre, o colapso de um anfiteatro em Fidenae, perto de Roma. Como foi nesse caso? Esse caso de 27 depois de Cristo é muito revelador. Dezenas de milhares de pessoas morreram ou se feriram quando um anfiteatro de madeira mal construído desabou. O imperador Tibério estava isolado na ilha de Capri, mas a resposta da sociedade romana foi imediata. A própria sociedade? Sim. As grandes casas das famílias de elite em Roma se abriram para receber e tratar os feridos. Médicos foram mobilizados, a própria comunidade se organizou. Isso mostra que, para Roma e seus arredores, existia uma expectativa cultural de ajuda mútua e intervenção rápida da elite. Ok, então, em Roma, a ajuda era rápida, fosse do imperador ou da elite local. Como isso se contrasta, assim, drasticamente com o que acontecia se, digamos, um terremoto atingisse uma cidade na atual Turquia ou na Síria? A diferença é abismal. Nas províncias, a história era completamente outra. Primeiro, a ajuda não era automática. Pela distância e pela lentidão das comunicações, a cidade atingida tinha que lidar com a emergência inicial sozinha. Depois, o fardo era da própria cidade para organizar e financiar uma delegação formal, uma embaixada, geralmente com seus cidadãos mais ricos, para viajar por semanas, talvez meses, até Roma. Peraí, eles tinham que literalmente ir até Roma para pedir ajuda? Exatamente. Eles tinham que navegar pela burocracia imperial, conseguir uma audiência com o imperador ou com o Senado e apresentar formalmente seu caso, implorando por assistência. Que loucura! Era um processo longo, caro e sem nenhuma garantia de sucesso. E isso revela uma desigualdade fundamental, né? Os cidadãos de Roma tinham direito à ajuda emergencial. Os provincianos, que sustentavam o império com impostos, tinham que se tornar suplicantes. Isso me parece incrivelmente ineficiente e francamente injusto, porque as províncias precisavam passar por tudo isso. Qual era a lógica, o sistema por trás dessa dinâmica de pedir favor? A lógica estava enraizada num conceito grego que os romanos adotaram e aperfeiçoaram, o euergetismo. Não era caridade no nosso sentido moderno. Essencialmente, era um sistema de troca de presentes, sabe? Altamente público e competitivo. O indivíduo rico, um benfeitor, ou euergetes em grego, doava dinheiro para uma obra pública, um templo, um aqueduto. Em troca, ele não recebia um benefício fiscal, ele recebia honra. A cidade erguia estátuas para ele, inscrevia o nome dele no edifício, dava títulos honoríficos. Era uma transação social, riqueza por status. Entendi. Então as cidades provinciais estavam, na verdade, engajadas nessa transação social com o imperador. A lógica era, nós te damos honra e lealdade e você nos dá fundos para a reconstrução. Exatamente isso. Elas não estavam exigindo um direito, estavam entrando nesse roteiro do eugertismo. A fonte aponta um exemplo-chave que estabeleceu esse manual de ação, mesmo antes dos romanos. O terremoto que devastou a ilha de Rhodes em 227 a.C. Os habitantes de Rhodes, que eram mestres da diplomacia, enviaram embaixadas aos reis gregos, fizeram discursos dramáticos, exagerando os danos. E, como resultado, foram inundados com presentes generosíssimos de todos os lados. Esse virou um modelo para cidades que, mais tarde, pediriam ajuda a Roma.
E qual foi a consequência não intencional disso no Império Romano? Isso uniu as cidades em sofrimento ou criou algum tipo de rivalidade? Criou uma competição acirradíssima. Conseguir que o imperador financiasse a reconstrução da sociedade virou um imenso símbolo de status. Mostrava que a sociedade era importante e que tinha o favor imperial. As cidades competiam para ver quem conseguia a maior doação, gesto mais grandioso. Entendi. Em troca, elas construíam templos, monumentos, homenageando o imperador como salvador, restaurador, às vezes até como o novo fundador da cidade. Isso reforçava publicamente a lealdade delas e, claro, o poder e a generosidade do imperador. Era um ciclo de poder e propaganda. Certo. Vamos falar sobre a ajuda em si. Depois que uma cidade conseguia com sucesso a atenção do imperador, o que ele podia de fato fazer? Qual era a caixa de ferramentas imperial para lidar com desastres? Havia 3 ferramentas principais. A mais direta, claro, era a doação em dinheiro do Tesouro Imperial, o subsídio. Às vezes, o valor era cuidadosamente calculado para ser proporcional aos danos. Por exemplo, depois do terremoto devastador de 1700 d.C. na Ásia Menor, o imperador Tibério deu 10 milhões de sestércios a Sardes, a cidade mais atingida, e valores menores a outras. Outras vezes, era uma quantia fixa, um gesto mais simbólico. Dinheiro direto faz sentido. Mas e se o tesouro estivesse baixo? Ou se o imperador quisesse uma solução que parecesse generosa, mas que não custasse tanto aos cofres imperiais? Existiam outras opções? Sim, e essa era a segunda e talvez a ferramenta mais comum, a remissão de impostos, ou remissio tributorum. O imperador podia perdoar a dívida de impostos de uma cidade ou suspender a coleta por um período, geralmente de 3 a 5 anos. Ah, interessante. Isso liberava o capital local para ser usado na reconstrução, em vez de ser enviado para Roma. E a fonte aponta um detalhe curioso. Essa suspensão era muitas vezes sincronizada com o início de um novo ciclo fiscal de 5 anos, para simplificar a contabilidade. Espere um pouco. Isso é genial e um pouco cínico ao mesmo tempo. A fonte explica como isso funcionava na prática. A isenção fiscal era para as pessoas ou para a cidade como um todo? E aqui está o detalhe crucial. A isenção era para a comunidade, não para os indivíduos. As elites locais que eram responsáveis pela coleta de impostos ainda os recolhiam da população. Ah... A grande diferença era que, em vez de enviar essa receita para o Tesouro Imperial, elas podiam manter o dinheiro e usar para financiar a reconstrução. Então, na prática, o imperador ganhava todo o crédito pela generosidade, Sim. mas o fardo financeiro da reconstrução ainda recaía sobre os habitantes locais, apenas administrado pelas elites da cidade. O imperador simplesmente abria a mão da sua parte por um tempo. Pô, uma jogada de mestre em termos de relações públicas. E para garantir que esse dinheiro fosse a doação ou os impostos retidos fosse bem gasto, o imperador simplesmente confiava nas elites locais. Nem sempre. E essa era a terceira ferramenta, a nomeação de um supervisor imperial. Frequentemente, o imperador enviava um senador de alto escalão, um curator operum publicorum, para avaliar os danos de forma independente e supervisionar os gastos. Isso era um sinal claro de envolvimento imperial direto e, claro, uma forma de controle para garantir que os fundos não fossem desviados. E também era uma honra para a cidade receber um oficial de tão alto escalão. Ok, temos todas as peças agora. A pressão política, o sistema desigual, o modelo do eugertismo e as ferramentas de ajuda. A fonte usa o grande incêndio de Roma sobre Nero como um estudo de caso perfeito que amarra tudo isso. Já mencionamos a resposta dele. Como foi que tudo deu tão errado? O problema de Nero foi o contexto. A reputação dele já era péssima. Ele era visto como um tirano egocêntrico, obcecado por suas ambições artísticas. Então, quando o incêndio destruiu uma área enorme do centro de Roma, e logo depois ele anuncia planos para construir um palácio gigantesco e extravagante, a Domus Aurea, bem na área devastada, Aí complicou. os rumores começaram a voar. A narrativa que se formou foi a de que ele próprio tinha iniciado o incêndio para limpar o terreno para o seu projeto megalomaníaco. Então, mesmo que a resposta emergencial dele tenha sido tecnicamente correta, abrigo, comida, novos códigos de construção com ruas mais largas e pedra à prova de fogo, a percepção pública sabotou tudo. Completamente.
Cada ação dele era interpretada da pior maneira possível. A construção de abrigos, uma forma de controlar a população. Os novos códigos de construção, um pretexto para o seu palácio. Até os rituais que ele fez para apaziguar os deuses foram vistos como uma performance cínica, sabe? A confiança do público estava tão erodida que nada do que ele fizesse poderia restaurá-la. Ele seguiu o manual, mas falhou no teste político. Vendo que a imagem dele estava em queda livre e que a população se voltava contra ele, como ele tentou sair dessa armadilha política? Ele fez o que muitos líderes encurralados fazem. Procurou um bode expiatório. Para desviar a culpa de si mesmo, ele precisava de um alvo. E encontrou um que era perfeito. Um grupo religioso pequeno, relativamente desconhecido e visto com suspeita pelos romanos, os Cristiani. Os cristãos. Que hoje conhecemos como os cristãos. Tácito descreve como Nero os acusou falsamente de iniciar o incêndio e os submeteu a punições horríveis e públicas, transformando a tragédia do incêndio numa das primeiras perseguições estatais ao cristianismo. É um desfecho sombrio, e isso mostra que a ajuda em desastres era, no fim das contas, pura política. A gestão do incêndio, em vez de salvar a imagem dele, acabou contribuindo para a sua queda final. Certo, depois de toda essa análise, vamos tentar destilar as ideias principais. Qual seria a primeira grande lição que podemos tirar sobre a resposta romana a desastres? Primeira lição é que era muito menos sobre humanitarismo e muito mais sobre política. A resposta era uma ferramenta para manter a estabilidade, projetar poder e, acima de tudo, reafirmar a legitimidade do imperador. Era uma performance política de altíssimo risco, onde o sucesso reforçava o poder e o fracasso podia levar à ruína. Certo. E sobre a estrutura do império em si? O que essa dinâmica nos ensina? Ela nos ensina que o império era profundamente desigual. Existia um sistema claro de duas velocidades, onde os cidadãos da capital Roma recebiam um apoio imediato e direto, quase como um direito. Enquanto os habitantes das províncias distantes eram tratados como suplicantes, forçados a passar por um processo lento e caro para implorar por ajuda. E por fim, a natureza da ajuda. Não era um presente incondicional, né? De forma alguma. A ajuda operava dentro desse sistema de presentes por honra, do eugertismo. Não era um direito, mas um favor que reforçava a hierarquia de poder. O imperador estava no topo como o benfeitor supremo, e as cidades provinciais competiam entre si por sua benevolência, pagando de volta com lealdade e propaganda. A fonte revela algo realmente contraintuitivo sobre essa competição. Não era só sobre conseguir dinheiro, era sobre algo mais, não era? Exatamente. E este é talvez o ponto mais fascinante. Os desastres criaram uma nova e intensa arena de competição entre as cidades do Império. A maior honra para uma cidade não era só sobreviver a uma catástrofe. Era. A de que foi reconstruída pelo imperador. Isso transforma completamente a nossa ideia moderna de ajuda humanitária. Não era sobre alívio, era sobre prestígio. Ser vítima de um desastre se tornou, paradoxalmente, uma oportunidade para subir na hierarquia social do império. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco desconfortável. Até que ponto a ajuda internacional moderna, que a gente vê hoje quando um país sofre um desastre, é impulsionada por motivações parecidas, ainda que não declaradas. Motivações de influência política, de prestígio nacional e de exercício de poder brando, em vez de puro e simples altruismo. Questo è stato L'impero romano e i disastri, un podcast di Hopeful Italia che esplora come l'impero romano affrontò i disastri naturali tra il 29 a.C. e il 180 d.C., mettendo in luce il loro significato politico. La serie mostra come l'assistenza imperiale, attraverso aiuti finanziari, esenzioni fiscali e interventi di ricostruzione, abbia contribuito a rafforzare l'autorità dell'imperatore nella gestione delle crisi. L'impero romano e i disastri è disponibile su Spotify e sul canale YouTube TV Hopeful. Per saperne di più su come lavoriamo nell'ambito dell'educazione ai disastri, visita hopeful.pro.